Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo tranquilo. Hoje nossa aula 19 do curso de Teoria dos Números, essa é a terceira parte, né? A parte final do curso, né? Onde a gente vai ver funções aritméticas multiplicativas, função de Euler, função soma de divisores, né? E algumas outras funções, contagem de divisores, função de Möbius e etc. Tá bom? Então, na aula de hoje eu vou falar sobre funções aritméticas e multiplicativas, né? Próxima aula, função soma de divisores e contagem de divisores, depois função φ de Euler e assim por diante. Certo, então vamos começar aqui lembrando, né, definindo o que é uma função aritmética, né? Então, função aritmética nada mais é do que uma função que está definida para todos os números naturais. Lembrando que os naturais para a gente não contém o zero, né? Então, 1, 2, 3 e etc. Né? Ou seja, o domínio da função são todos os naturais, né? E o contradomínio pode ser os complexos ou os reais, tá bom? Claro que os reais está contido nos complexos, né? Mas é uma função, né? Então ela tem um valor, pode ser um valor complexo ou um valor real, né? Eu já vi livros trazendo função aritmética como uma função que podia ter imagem dentro do espaço de matrizes e por aí vai. Mas para a gente vai ser uma função desse tipo, né? Ou seja, qualquer função que está definida em todos os naturais. Então vamos dar exemplos aqui, né? Para ficar mais claro. Vamos definir a função, por exemplo, n ao quadrado. Essa função é aritmética? Sim. Por quê? Porque para todo número natural tem um quadrado. Né? Vamos pegar outra função aqui. Por exemplo, pode ser uma função mais complicada. Por exemplo, 2 elevado à raiz quadrada de n. Essa função é aritmética? Também é, né? Porque raiz quadrada de todo natural existe e 2 elevado a esse número também é um número bem definido. Agora a gente pode, ou seja, isso aqui é uma função aritmética. Agora a gente pode ir para o mundo das funções que não são aritméticas. Por exemplo, se eu pego 1 sobre n menos 1, essa função é aritmética? Não é. Por quê? Porque ela não está definida, ou seja, o domínio dela, né? A gente coloca o domínio de G, são os naturais menos o número 1, né? O número 1, a função não está definida no número 1. Como, por exemplo, também, se a gente pegar, né, a função... poderia até colocar uma função um pouco mais complicada aqui, mas a função, por exemplo, logaritmo de n menos 2. Esse logaritmo é um logaritmo natural. Não está definido, né? Porque quando n for 1 ou quando n for 2, quando n for 1 fica logaritmo de um número negativo, que até existe no mundo complexo, só que aí tem a ver com ramo de logaritmo, que já é outra coisa. Então, a função logarítmica complexa ela é uma função multivaluada, né? Então, tem vários valores para um valor do domínio, um argumento. Mas no caso, quando n é 2, né? Então o domínio dessa função, na pior hipótese, seria os naturais menos o 2, né? Na pior hipótese, né? Não é pior, na melhor hipótese, né? Então essa função, né, o logaritmo de zero não existe em lugar nenhum, tá bom? A menos que a gente colocasse o contradomínio incluindo os números infinitos, né? Aí também é outra história. Certo? Então isso é uma função aritmética, né? Essa é a base dos estudos dessa parte. E agora vamos para a definição 2, que são as funções aritméticas que mais são interessantes para a gente nessa parte, que são as funções multiplicativas. Então, uma função aritmética é chamada de, vou botar aqui, multiplicativa. Ela vai ser chamada de uma função f, tá bom? Uma função f, aritmética. Ela vai ser chamada de multiplicativa, né? Se f de m vezes n é igual a f de m vezes f de n para todos mn naturais, né, que estão no domínio dela, com mdc entre m e n igual a 1. Ou seja, uma função multiplicativa, né, é uma função aritmética que leva produto em produto desde que os elementos do argumento, o m e o n, sejam primos entre si.
né? Não tenham fatores primos em comum. E existe também um outro conceito que a gente nem vai estudar muito aqui, que chama completamente multiplicativa. Completamente multiplicativa. Então, como vocês podem imaginar, a função completamente multiplicativa ela é uma função que leva produto em produto sem fazer distinção se os argumentos têm fatores primos comuns ou não. Certo? Então, f de m vezes n é igual a f de m vezes f de n para todos mn naturais. Ok? Certo? Então, vamos dar exemplo aqui de funções, né, nessas duas categorias que a gente quer. Então, uma categoria, né, na verdade a gente vai ver isso até na próxima aula. Por exemplo, se eu pego a função f de n, certo? E, por exemplo, n ao cubo, essa função aqui, olha só, vamos ver aqui. Quanto é f de m vezes n? Vou definir a função f de n como n ao cubo. Então, f de m vezes n é m vezes n ao cubo. Essa é a definição da função. Só que o produto, né, a potência do produto é o produto das potências. Então, mn ao cubo é m ao cubo vezes n ao cubo. M ao cubo é f de m. E n ao cubo é f de n. E aqui, em nenhum momento, nós usamos o fato de m e n serem primos entre si, né? Então, essa função aqui, ela é completamente multiplicativa. Certo? Ela é completamente multiplicativa. E a gente pode pegar outra função aqui, que a gente vai estudar na próxima aula, que é a função... Essa função, na verdade, eu vou pegar a função tal. A função tal de n, ela é definida como a quantidade, né, que é essa hashtag aqui, né, cardinalidade dos Ds naturais, tal que D divide n. Ou seja, tirando esse dialeto simbólico aqui, isso aqui é a quantidade de divisores positivos de n. Então, dado o número, essa função conta quantos divisores positivos esse número tem. A gente vai falar mais sobre isso na próxima aula. Mas vamos ver, por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, o tal de... Deixa eu pegar aqui um número mais razoável. O tal de 12, por exemplo. Certo? Vamos calcular o tal de 12. Então, vamos fazer aqui um exemplozinho, certo? Então, quem são os divisores, né? A gente coloca isso aqui, né? Divisores positivos de 12. Esse conjunto aqui é o conjunto dos divisores positivos de 12. Quem são os divisores positivos de 12? 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Então, são 6 divisores positivos. Então, o tal de 12 é 6. Só que o 12, né? A gente pode escrever o 12 como 3 vezes 4, né? Então, vamos ver quanto é o tal de 3 e o tal de 4. Vamos ver se o produto deles dá 6, né? Quem é o tal de 3? Quem são os divisores positivos de 3? 1 e 3, né? Ele é primo, só tem 2 divisores positivos. Então, o tal de 3 é 2. E quem é o tal de 4? Você tem que saber quantos divisores positivos tem o 4, que é 1, 2 e o próprio 4. Então, o tal de 4 é 3. Ou seja, né, tal de 12 é tal de 3 vezes tal de 4. Né? E o 12 é 3 vezes 4. Ou seja, isso aqui sugere que ela pode ser multiplicativa. De fato, na próxima aula a gente vai provar que ela é multiplicativa. Isso não prova nada, só prova nesse caso. Agora, vamos pegar, né, e escrever também o 12. Né? Nós temos que o 12 também é 2 vezes 6. Vamos ver aqui agora. Então, quem são os divisores positivos de 2? O 1 e o 2, né? Então, olha só. Então, o tal de 2 é 2, né? Só tem 2 divisores positivos, 1 e o 2. E quem são os divisores positivos de 6? Né? 1, 2, 3 e 6. Então, tem 4 divisores positivos. Então, o tal de 6 é 4.
Ou seja, tal de 2 vezes tal de 6 é igual a 8, que é diferente de tal de 2 vezes 6, né? Que é tal de 12. Que isso aqui é 6, né? Portanto, aqui a gente já conclui que a função tal não é completamente multiplicativa, né? Por quê? Porque quando a gente pegou 2 e 6, que tem fatores primos em comum, né? A MDC entre 2 e 6 é 2. Nesse caso, a gente não consegue essa propriedade multiplicativa, certo? Então, por hoje é só, né? Essa é uma aula mais curta, só para a gente falar um pouco, em geral, o que são funções multiplicativas, funções aritméticas, multiplicativas e completamente multiplicativas. Na próxima aula, a gente vai estudar a função tal e a função sigma de n, que seria você somar todos os divisores positivos de n. E vamos encontrar formas fechadas, vamos provar que essas funções são multiplicativas e vamos encontrar formas fechadas para ela. Tá ok? Então, se você gostou da aula, deixa o like aí, né, que ajuda a divulgar para outras pessoas que estão precisando também desse conteúdo, e deixa nos comentários aí alguma dúvida, alguma possível questão, alguma pergunta que eu respondo, né? Tá ok, pessoal? Então, grande abraço a todos e até o próximo vídeo.